estão trabalhando aqui. Já não há mais a fumaça que a gente via há 1 hora atrás. Tinha uma movimentação intensa de ambulâncias, de carros do SAMU. Agora está bem menos agitado do que a gente via há 1 hora atrás. Está chovendo em Santos e isso ajudou um pouquinho os bombeiros no trabalho em relação ao incêndio, mas atrapalha em relação ao trânsito aqui, porque muitos curiosos vêm para cá para saber o que está acontecendo e gente também que tinha saído para trabalhar de manhã, soube da notícia pela televisão, por redes sociais e acabaram vindo aqui preocupadas, querendo informações de parentes. Evaristo. Bom, você deu agora há pouco a informação para a gente que a bordo também estavam a mulher e o filho dele. A gente também recebeu essa informação da assessoria de imprensa do candidato, mas essa informação já foi descartada, ou seja, a mulher e o filho do candidato não estavam a bordo desse avião. A gente já vai só recapitular todas as informações. Esse avião saiu do Rio de Janeiro e iria pousar no Guarujá, onde o candidato Eduardo Campos tinha um compromisso hoje de manhã. O avião se acidentou em Santos, caiu num bairro residencial, no bairro do Boqueirão, que fica em Santos, bateu num prédio e também caiu próximo ali a uma academia de ginástica. Eu queria que você falasse pra gente se você conversou com populares, com as pessoas aí, com os moradores da rua e o que eles viram. Evaristo, as pessoas que eu conversei aqui, elas ouviram o estrondo e muitas chegaram a achar que era um terremoto, ficaram bem assustadas, porque ninguém tinha noção do que havia acontecido, ninguém imaginava que uma aeronave pudesse cair aqui. Como você disse, é o bairro do Boqueirão, um bairro populoso, um bairro misto onde a gente tem muitas residências e também estabelecimentos comerciais. Elas ficaram desesperadas, é claro, natural, até achando que pudesse ser um terremoto. Quando as equipes dos bombeiros chegaram, é que todo mundo pôde ter uma noção real do que estava acontecendo e muitos moradores mandaram fotos e vídeos para as nossas redações para mostrar realmente o que tinha acontecido e do alto que a gente consegue ver. Equipes nossas fizeram imagens do alto, o quanto, a proporção que tomou esse acidente, porque só pelos destroços a gente nem conseguia imaginar se ali tratava-se de um helicóptero, de um avião ou de um monomotor, como foi confirmado pela FAB, que foi a aeronave que caiu aqui no bairro do Boqueirão, em Santos. Evaristo. Bom, a gente está vendo as imagens aí. Quando esse acidente aconteceu, a gente também tinha essa dúvida e a gente começou a apurar, falava-se que era um monomotor, depois falaram que era um helicóptero, até que a Força Aérea confirmou para a gente que é um Cessna, um jato que caiu aí, e aí a gente começou a apurar esse jato que tinha saído do Rio de Janeiro e que tinha um compromisso no Guarujá, litoral de São Paulo. A gente tem a informação também que a hora que esse jato foi pousar no Guarujá, ele teve que arremeter, justamente por causa do mau tempo. Eu consigo ver aí você me mostrando que está nublado o tempo em Santos, está chovendo. Como é que estava de manhã? Parecia que o tempo estava um pouco mais fechado do que a gente está vendo agora. Isso mesmo, Evaristo. Começou com chuva. Durante a madrugada, nós tivemos até ocorrências aqui na Baixada Santista por conta da ventania. Então, o tempo já estava mudando. A chuva começou de manhã, estava bem fechado. Agora está um pouquinho melhor, mas realmente, aproximadamente no horário aí em que a aeronave caiu, o tempo estava bem mais fechado e com chuva. Ainda chove aqui, mas não tanto quanto mais cedo quando a aeronave caiu, Evaristo. Para onde foram levados os feridos? Eu tenho a informação que foi para a Santa Casa. A Santa Casa fica próximo do local. Você tem informações sobre os feridos? A Santa Casa fica mais ou menos uns 15 minutos daqui, Evaristo. Eles informaram para a gente o seguinte, que 7 feridos foram levados lá para o hospital e 3 deles já foram liberados. Tá, e você não sabe se esses feridos estavam a bordo da aeronave ou se eram pessoas que estavam em terra? Não, a gente não tem essa informação confirmada, nem se eles estavam dentro de casa também, né? Ou se eram pessoas que passavam pela rua, Evaristo. A gente também não tem informação precisa do estado de saúde, justamente isso que eu ia falar. Até agora não foi confirmada nenhuma morte e nem qual é o estado desses feridos que foram levados daqui para a Santa Casa. Bom, eu não vejo mais fumaça, a área, como você disse, nesse momento está isolada, ninguém pode chegar próximo. O que você consegue ver daí?
Aqui a gente consegue ver os trabalhos das equipes de engenharia de trânsito para que o trânsito não atrapalhe o trabalho das viaturas. Agora há pouco chegou um caminhão do Exército, um caminhão-pipa e também equipes da Aeronáutica. Então, todo esse trânsito aqui, toda essa circulação, a gente pede até para os motoristas aqui da nossa região de Santos que evitem vir para cá para poder deixar as equipes trabalharem tranquilamente. Por enquanto está bloqueado, a gente não consegue chegar mais perto. A gente vê um carro do bombeiro agora, só viaturas conseguem passar esse bloqueio. Havia muitos curiosos por aqui, né? Mas aí os policiais foram conversando, pedindo para as pessoas não ficarem próximas, esperarem as informações, e a situação já é não tão agitada quanto a gente viu há 1, 2 horas atrás, quando tudo aconteceu, Evaristo. Está nos assistindo agora, a gente está acompanhando um acidente que aconteceu essa manhã com o avião Cessna. Ele caiu em Santos, litoral de São Paulo. Esse avião saiu do Rio de Janeiro com destino ao Guarujá e na hora do pouso ele teve que arremeter por causa do mau tempo. E a gente recebeu a informação agora há pouco do Comando da Força Aérea Brasileira que quem estava a bordo desse avião era o candidato à presidência da República pelo PSB, o candidato Eduardo Campos. A gente não tem informações sobre mortos, sobre feridos. A gente sabe que 7 pessoas feridas foram levadas para a Santa Casa, aí da cidade de Santos. Santa Casa que fica a uns 15 quilômetros mais ou menos do local do acidente. O acidente aconteceu no bairro do Boqueirão, em Santos. Evaristo, eu tenho aqui a informação que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já está a caminho de Santos. Ele saiu de um evento para ir para Santos e ele deve chegar lá a qualquer momento. Ele vai se encontrar com os bombeiros. Ele também está acompanhando, portanto, toda essa situação. A gente confirma que essa aeronave, esse Cessna 560 XL, prefixo PRAFA, portanto, caiu ali na cidade de Santos. A candidata a vice pelo PSB, Marina Silva, ela não estava a bordo do avião. Ela também está a caminho de Santos para se encontrar, portanto, com todo mundo, né, que está indo para essa cidade litorânea do estado de São Paulo. Eduardo Campos, ele é economista e ele acabou de fazer aniversário, viu? Ele é do dia 10 de agosto, ele nasceu em 65. Ele acaba aí de completar, portanto, 49 anos. Né, líder do Partido Socialista Brasileiro, e ainda não se sabe exatamente quantas pessoas estavam a bordo. Nina Barbosa, você ainda nos ouve? Isso sim, Sandra. De quantas pessoas estavam a bordo do Cessna? Não há confirmação de quantas pessoas estavam a bordo, só das pessoas que foram atendidas que estavam ou dentro da casa ou passando pela rua, que são as 7 pessoas que foram levadas para a Santa Casa e 3 dessas vítimas já foram liberadas. Sandra. A informação que a gente recebeu é que esse avião caiu próximo a uma academia de ginástica e também chegou a bater num prédio. Você confirma essa informação? E aí eu quero já te fazer uma outra pergunta. Esse prédio teve que ser isolado, as pessoas tiveram que abandonar o prédio. Como é que está a região ali onde caiu esse avião? O prédio a gente pode confirmar sim, Evaristo, as pessoas tiveram que sair muito assustadas, inclusive, sem saber direito o que estava acontecendo. Agora, em relação à academia, a gente não tem confirmação se ela foi atingida. Inclusive, é uma academia que fica num prédio de pelo menos 3 andares aqui no bairro do Boqueirão. Bom, a gente está vendo aí imagens do local do acidente, onde caiu um avião essa manhã, um Cessna 560 XL, e a bordo desse avião estava o candidato do PSB, Eduardo Campos, candidato à presidência da República. 7 pessoas feridas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia, ali da cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Esse avião deveria ter pousado no Guarujá, só que por causa do mau tempo teve que arremeter e aí caiu em Santos, cidade vizinha ao Guarujá. O candidato Eduardo
Campos tinha um compromisso na cidade do Guarujá. Como você disse agora há pouco, a vice Marina não estava a bordo desse avião, mas está descendo para Santos, local desse acidente. Marina Silva, né, candidata à vice-presidência, também então pelo PSB, indo para Santos. E o governador do estado de São Paulo também já está a caminho de Santos. Ele estava num evento, abandonou o evento, tão logo soube desse acidente. Nós estamos acompanhando tudo para saber o que aconteceu. Primeiro, quantas pessoas havia dentro do Cessna 560 XL. Ainda não há confirmação de quantas pessoas estavam a bordo. Ainda não há confirmação de feridos. Eduardo Campos, candidato à presidência da República pelo PSB, ontem à noite esteve na bancada do Jornal Nacional, foi entrevistado pelos apresentadores e jornalistas William Bonner e Patrícia Poeta. E a repórter Cristina Serra, em Brasília, tem informações para a gente. Cristina, você nos ouve? Cristina Serra, de Brasília, você nos ouve? A gente está com um problema de comunicação para falar com a Cristina Serra em Brasília. Vamos voltar para Santos para falar com a repórter Nina, que está no local do acidente. Claro que o local do acidente foi isolado, ela está próxima ali, bem pertinho do local do acidente. Conversou com moradores que acompanharam esse acidente. Você está com uma moradora, é isso, Nina? Isso mesmo, Evaristo, é a Rosane, ela mora bem perto do local, estava em casa. E Rosane, boa tarde. Como é que foi, Rosane? Você estava dormindo ainda, já estava acordada? Eu estava na janela e eu vi a asa passando, por isso que eu tinha certeza que não é helicóptero, que eu sabia que era um monomotor, porque eu vi a asa, foi muito forte o deslocamento, quebrou a janela do banheiro. E eu gritei antes de explodir, porque eu tinha um funcionário, porque eu tenho um ateliê de costura em frente à casa que explodiu. Então eu sabia que ia explodir. Estava muito baixo, o cabelo foi inteiro para fora, com roupa, eu fui meio que sugada para fora, próximo da janela. E eu gritei para as meninas que estavam tudo na sala da frente, e aí foi aquela explosão, fumaça, tanto que elas já correram, foram até elas que mandaram as imagens para a tribuna, né, que conseguiram filmar de imediato. A gente já logo ligou para o bombeiro, ligamos para a polícia e avisando o que tinha acontecido, que foi uma coisa que ninguém esperava, um avião ali, né? Em relação às pessoas que elas foram socorridas aqui, você conseguiu vê-las ou então conversar com alguma delas? Como era o estado no momento? Os alunos da Academia Mahatma estavam feridos, porque quebrou vidraças da parte, acho que da piscina, que é envidraçada. Vi pessoas machucadas, vi as pessoas da japonesa, que é nossa vizinha, a gente foi lá para dar água, estava muito cheiro de fumaça. E eu vi o pavor, elas não se mexiam, quase não falam direito o português. Então a academia que a gente tinha dúvida se foi atingida ou não, você viu atingir a parte de trás, na piscina? A lateral do vidro foi sim atingida. Tinham crianças lá? O que mais você conseguiu ver? No horário, eu não sei se tinha criança, porque é turnos, né? Eu não sei como é que funcionam os horários, mas eu tenho certeza que tinha pessoas que saíram machucadas de lá. Mesmo você conseguindo ver um pedaço da asa da aeronave e tudo, você tinha noção real na hora que estava acontecendo? O que passou pela sua cabeça? Nunca podia imaginar um avião aqui, porque nem é rota, mas assim, o que me assustou, porque, pessoal, foi helicóptero, eu sabia que não tinha sido porque eu vi asa, foi muito forte, passou muito perto, assim, na lateral da minha casa, tanto que quebrou vidraça, e na hora eu gritei, vai explodir, foi só isso que eu consegui falar. Um susto enorme. Um susto enorme, de tremer o corpo inteiro. Oi, Sana. Oi, Nina. Eu interrompo você um minutinho, por favor. Vamos direto a Brasília, porque Cristina Serra tem informações para a gente. Cristina. Sandra, a Aeronáutica acaba de confirmar que 7 pessoas estavam a bordo do avião. As 7 pessoas morreram, entre elas o candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos. Portanto, dessas 7 pessoas, 5 passageiros e 2 pilotos. As 7 pessoas estão mortas, segundo informações de fontes da Aeronáutica. Eduardo Campos, o avião com Eduardo Campos, saiu hoje de manhã do Rio de Janeiro, do aeroporto Santos Dumont, com destino a São Paulo, onde ele teria compromissos de campanha. O avião caiu numa área residencial de Santos, perto do litoral de Santos.
Essas, portanto, as primeiras informações confirmadas por fontes da aeronáutica. 7 pessoas mortas, entre elas o candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos. Sandra, Evaristo. Cristina, já se sabe quem são os outros passageiros que estavam com o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, que morreu nesse acidente? Sandra, a aeronáutica ainda não forneceu uma relação, não temos ainda os nomes dessas 7 pessoas. Sabemos, por enquanto, apenas que se trata de 5 passageiros, o candidato Eduardo Campos e pessoas do seu círculo mais próximo e 2 pilotos que estavam no avião. Nós temos a informação, Cristina Serra, que a mulher e o filho de Eduardo Campos não estavam a bordo. Você teria essa informação também para confirmar para a gente? Sandra, não temos essa informação. A aeronáutica só confirmou o nome do candidato Eduardo Campos. Como ele teria um compromisso de campanha, supõe-se que alguns assessores estariam com ele. Houve uma primeira informação também de que parentes estariam com ele, mas nós ainda não temos uma confirmação oficial sobre as outras pessoas que estavam com Eduardo Campos a bordo do avião que sofreu esse acidente. Ok, Cristina. Obrigado pelas suas informações por enquanto. Continue com a gente, tendo novas informações, é só chamar a gente aqui no estúdio do Jornal Hoje. Você que está acompanhando a gente aí, nós interrompemos a programação para falar sobre esse acidente com o avião Cessna, que saiu do Rio de Janeiro com destino ao Guarujá. A bordo estava o candidato do PSB e a Cristina Serra acaba de confirmar pela aeronáutica que o candidato e mais 6 pessoas a bordo desse avião morreram no acidente. O avião caiu em Santos, nós estamos vendo imagens ao vivo do local desse acidente. Você vê que o avião atingiu casas num bairro, ou seja, caiu num bairro residencial, o bairro do Boqueirão, próximo a uma academia de ginástica também. Alguns feridos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia, ali do bairro de Santos. E a gente acabou de receber a informação, a confirmação que o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, que estava a bordo desse avião, morreu nesse acidente. Eduardo Henrique Ascioli Campos nasceu no Recife, dia 10 de agosto, acaba de completar 49 anos. Ele nasceu em 1965, ele era casado, tinha 5 filhos e era o líder do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Vamos conversar agora por telefone com o presidente do PSB em São Paulo, Márcio França. O senhor me ouve? Tudo bem, eu ouço sim. O senhor também acaba de receber a informação que nós também recebemos agora, senhor Márcio França. O que o senhor tem a dizer sobre esse acidente? Olha, Eduardo saiu do Rio para fazer uma palestra aqui em Guarujá a respeito do sistema portuário brasileiro. A gente estava esperando na base aérea do Guarujá, o avião arremeteu. Enfim, desde então tem as informações. E as informações são essas que sabem da imprensa. Lamentavelmente, o tempo estava muito ruim. O governador, na nossa visão, é o homem público mais brilhante que a política brasileira produziu com a sua idade. Jovem, determinado. Enfim, estava muito feliz ontem com a participação dele aí no Sistema Globo. A gente tem só a lamentar, mandar um beijo para a família. O senhor Márcio, o senhor pode nos dizer, o senhor sabe nos dizer quantas, na verdade já está confirmado, 7 pessoas a bordo, 5 passageiros, 2 tripulantes. Esses 5 passageiros, o senhor sabe me dizer quem eram eles? Eu não sei exatamente, porque eu não falei com ele hoje cedo. Eu deduzo que eram as pessoas que andam com ele, um jornalista, um Perpol, o assessor pessoal dele político, que é um Valadares, um ex-deputado, e o motorista, e enfim, o pessoal da fotografia, Carlos Leal, o piloto, claro, né? Alexandre Severo, enfim, as pessoas da tripulação que andavam com ele. A Renata tinha voltado para Recife, a informação que eu tenho, com outra pessoa, o Molina, hoje cedo, num voo de carreira com o Nenezinho, Miguelzinho, e não veio junto para Santos.
A gente está conversando com o senhor Márcio França, que é presidente do PSB em São Paulo. Senhor Márcio, qual é o procedimento agora? A gente tem informação que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está descendo aí para Santos, que a vice-candidata Marina Silva também, que não estava a bordo do avião, também está descendo aí para Santos. Vocês têm alguma orientação? Qual foi a orientação do partido? O que vai acontecer agora? A gente não tem essa informação, né? Está todo mundo ainda muito chocado com tudo. Nós estamos aqui com o prefeito de Santos, na prefeitura, para toda a família de Santos, da Baixada, uma tragédia numa área urbana, né? Tem diversas pessoas também envolvidas, a Santa Casa está mobilizada aqui para receber as pessoas. Nós vamos receber o governador Geraldo, está vindo aqui para acompanhar os andamentos e, naturalmente, todas as pessoas do partido no Brasil estão se dirigindo para cá. Nós vamos ainda conversar com as pessoas para tomar alguma decisão, né? Ok. Senhor Márcio, eu queria, antes de mais nada, agradecer o senhor ter parado o que o senhor estava fazendo nesse momento difícil para o partido, difícil para o senhor, para falar com a gente aqui ao vivo no Jornal Hoje. Então, quero agradecer ao senhor Márcio França, deputado federal e presidente do PSB aqui em São Paulo. Muito obrigado, que o senhor tenha um bom dia. Nós temos uma informação que o fotógrafo oficial da campanha, Alexandre Severo Silva, estava a bordo, acompanhando, portanto, o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Eduardo Campos, que morre neste dia 13 de agosto de 2014, no mesmo dia em que morreu o seu avô, Miguel Arraes. Portanto, essa triste coincidência, no mesmo dia, os dois morreram e nós estamos com o nosso colega William Vac, lá no Rio de Janeiro, no comando da Força Aérea Brasileira. William Vac, você nos ouve? Ouço sim, Sandra, Evaristo, boa tarde a todos os ouvintes, todos os telespectadores. Boa tarde, Vac. Você está no comando da Força Aérea Brasileira. Quais são as informações que você tem? Eu estou na Escola de Estado-Maior da Força Aérea participando de um evento junto com oficiais aviadores responsáveis por comunicação social. Tem um grupo grande de oficiais aqui, um número enorme de aviadores da Força Aérea, todos evidentemente sob estado de choque, por serem aviadores, pilotos e também porque todos têm bastante consciente o alcance e a gravidade do ocorrido. Eles não podem, evidentemente, comentar com nome detalhes de um acidente aéreo que apenas está começando a ser investigado. Mas, ao conhecimento deles, chegaram alguns detalhes a respeito do acidente em si. A aeronave envolvida é um Cessna Citation Excel. É um excelente jato executivo de porte médio, dos mais modernos, dos mais usados, e dotado de equipamentos excepcionais do ponto de vista de navegação e da consciência de situação dos pilotos. É um avião consagrado, pilotado sempre por dois. A aeronave, cuja matrícula já confirmada é o PRAFA, na linguagem dos aviadores, Papá Romeu Alfa Fox Alfa, saiu do Santos Dumont e o destino era mesmo a pista da base aérea de Santos em Guarujá, que é usada também por aeronaves civis. Ela é conhecida, essa pista, pelos pilotos, como de certa dificuldade, porque o piloto, ao não se sentir em condições de ir até o pouso, tocar as rodas na pista e parar a aeronave, ele tem que proceder ao que se chama arremetida. E o acidente teria ocorrido justamente nessa fase do voo. Os pilotos aparentemente não se sentiram em condições de colocar o avião no chão e freá-lo, e decidiram arremeter quando o avião ainda estava no ar. As condições de meteorologia não eram nada boas. E os pilotos, segundo me dizem os oficiais aviadores da FAB, com os quais estou aqui no Rio de Janeiro, na Vila Militar, na Escola de Estado-Maior, conhecem a base aérea de Santos extensivamente e todos eles sabem que digamos, com o tempo ruim, uma situação que o piloto tem que estar muito claro o que ele vai fazer e como. São essas informações que a gente tem até o momento. O acidente ocorreu numa fase específica do voo, aproximação para pouso, seguida de uma arremetida. Bom, Vac, você mesmo disse para a gente, ainda é muito cedo para começar a investigar um acidente que acabou de começar. A informação que a gente tem e que confirma é o tempo muito ruim lá no litoral de São Paulo, mais precisamente em Santos, tempo nublado, tem uma frente fria se aproximando, tempo fechado. A gente pode dizer que essa pode ter sido uma das causas desse acidente? Porque ele tentou pousar,
no Guarujá, teve que arremeter e aí sim ele caiu. Bateu numa casa próxima a uma academia de ginástica, chegou a atingir um prédio. A gente está até, inclusive, agora vendo as imagens do local onde esse avião Cessna caiu. A gente pode dizer que o tempo pode ter sido uma causa desse acidente? Na linguagem oficial dos investigadores de acidentes, Evaristo, o tempo é considerado um fator contribuinte, mas não a causa. A causa é provavelmente alguma coisa envolvida, talvez, eu não quero especular, porque isso seria absolutamente irresponsável. Mas nas investigações de acidentes semelhantes, os investigadores em geral se concentram em tentar entender quais foram as atitudes tomadas pelos pilotos. Costuma-se saber, sem que isso seja de novo uma especulação, que nessa fase do voo, dificilmente causas mecânicas são fatores contribuintes. O mau tempo, sim, causa dificuldade ao piloto, especialmente numa pista, como a da base aérea de Santos em Guarujá, que é cercada de morros altos, o que provavelmente fica impregnado na consciência de qualquer piloto. O piloto provavelmente pensa, eu estou operando numa pista que exige muita atenção, em condições de visibilidade muito difíceis, e sei que estou cercado de morros. Mas isso eu estou transmitindo a você, a Evaristo, a Sandra e ao público do Jornal Hoje, o que são comentários informais feitos por profissionais da aviação de alta categoria, como são os oficiais da FAB com os quais eu estou em contato nesse momento. É importante assinalar nesse ponto que isto não são conclusões oficiais de uma investigação e, de maneira alguma, especulação. São, digamos, contribuições pessoais e espontâneas de oficiais aviadores com experiência em operação nessa pista. Vac, você tem um grande conhecimento nessa área, você é piloto, mas nós leigos, né, sempre ouvimos falar que um avião, quando não há visibilidade suficiente, quando não há boa visibilidade, quando há mau tempo, ele é pilotado por instrumentos. Como isso funciona? Essa aeronave, ela tinha condições de voar no mau tempo? Excelentes condições, Sandra. É um dos aviões mais modernos e melhor equipados que se pode imaginar para esse tipo de missão que ele estava cumprindo, que é a da aviação executiva. É um avião com extraordinária potência. Potência, no ponto de vista do piloto, significa sempre a capacidade de poder subir e ficar numa altitude mais segura. Os instrumentos de um avião desse tipo é o que existe de mais moderno. O piloto, sim, sobretudo os pilotos nessa categoria de aviação, são treinados para pilotar por instrumento. Eles sabem como fazer isso. Não é necessário que o piloto tenha visibilidade para fora da cabine. Para isso, ele dispõe dos instrumentos que fazem com que ele vá de um lugar para o outro em condições razoavelmente seguras. O procedimento de arremetida é um procedimento de segurança. Ele está previsto em todas as cartas, todos os mapas, todas os desenhos, digamos assim, falando numa linguagem bem acessível, que um piloto tem que obedecer para levar o avião sem visibilidade até a pista com segurança. Então, o procedimento de arremetida não é uma improvisação. Ele está previsto para qualquer pista de qualquer aeroporto que tenha, como é o caso do Guarujá, da base aérea de Santos em Guarujá, que tenha uma carta de aproximação por instrumentos. Ok. Vac, eu queria agradecer a sua atenção com a gente aqui no Jornal Hoje. A gente está conversando com o nosso colega do Jornal da Globo, William Vac, que estava participando de uma palestra e gentilmente está conversando com a gente aqui, dando as informações sobre esse acidente desse avião Cessna, onde estava a bordo o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Vac, muito obrigado. Uma boa tarde para você. Nós vimos agora há pouco a imagem lá de Santos, né? O tempo realmente bastante fechado, uma chuva fina. Agora são 13 horas e 13 minutos do dia 13 de agosto de 2014. Eduardo Campos, candidato à presidência da República pelo PSB, morreu neste acidente de avião, um Cessna que caiu sobre uma academia, perto de uma academia de ginástica no bairro do Boqueirão, em Santos. Ele decolou do Rio de Janeiro, estava a caminho de Guarujá. Quando se aproximava para pousar, teve que arremeter. Nós mostramos agora nessa ilustração o caminho que fez o avião Cessna do aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro. Ele ia em direção ao Guarujá e caiu em Santos.
7 pessoas que estavam a bordo, 2 pilotos e 5 passageiros, entre eles o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, pelo PSB, morreram nesse acidente. Eduardo Campos morreu no mesmo dia que o avô dele, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Eduardo Henrique Acioli Campos nasceu no Recife no dia 10 de agosto de 1965, era casado e tinha 5 filhos. Ele se formou em economia pela Universidade Federal de Pernambuco aos 21 anos. E assumiu o primeiro cargo público em 1987, como chefe de gabinete do então governador Miguel Arraes, que era seu avô. Em 1990, ele disputou a primeira eleição de deputado estadual e foi eleito pelo PSB. Em 92, disputou as eleições para prefeito do Recife e perdeu. 2 anos depois, se elegeu deputado federal, mas não foi para Brasília. Ficou em Pernambuco e ocupou primeiro a Secretaria de Governo e depois a da Fazenda. Foi reeleito deputado federal outras 2 vezes, em 1998 e em 2002. Em 2004, 2 anos depois, no governo Lula, ele assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia. Com a morte de Miguel Arraes, em agosto de 2005, dia 13 de agosto de 2005, foi eleito presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB, no lugar de seu avô. Foi eleito também governador em 2006 e reeleito para o cargo em 2010, e esse ano ele deixou o governo de Pernambuco para se candidatar à presidência da República. Ele tinha como candidata à vice-presidência Marina Silva, que não estava a bordo desse voo. Vamos a Brasília falar com a repórter Cristina Serra. Cristina, quais são suas informações? Sandra, nós acabamos de receber a informação de que representantes do PSB, Partido Socialista Brasileiro, o partido de Eduardo Campos, esses representantes já estão em São Paulo para fazer, juntamente com peritos da Polícia Federal, a identificação oficial das vítimas dos corpos desses ocupantes, 5 passageiros, entre eles Eduardo Campos e 2 pilotos que morreram nesse acidente. 6 peritos da Polícia Federal estão se dirigindo para o local para fazer a identificação, então, dos corpos. Já se sabe da presença de algumas pessoas, o candidato Eduardo Campos, o fotógrafo, enfim, já se tem alguns nomes, mas é preciso fazer a identificação oficial e é por isso, então, que esses 6 peritos da Polícia Federal estão, então, se dirigindo para o local do acidente em Santos, nesse bairro residencial onde o avião caiu. E a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto acaba de informar que a presidente Dilma Rousseff vai se pronunciar ainda hoje, logo mais, ela dará uma entrevista coletiva para falar da morte de Eduardo Campos. Sandra, Evaristo. Cristina, a gente falou agora há pouco com o nosso colega William Vac, que falava sobre apuração. Ainda é muito cedo para se falar de uma apuração num acidente que acabou de acontecer. Mas já se fala aí na aeronáutica sobre uma possível apuração, quanto tempo demora essa apuração, já se fala o que pode ter causado esse acidente. Eles dão algum parecer, alguma coisa que clareie um pouco para a gente as informações? Evaristo, a aeronáutica ela é muito cautelosa ao falar de causas desse acidente. É tudo muito recente ainda e pela prática da aeronáutica em outros acidentes, sempre os oficiais esperam para analisar, saber exatamente todos os fatores que contribuíram para um acidente. Eu já cobri, infelizmente, vários acidentes aéreos e sempre a primeira informação, o primeiro pronunciamento da aeronáutica numa situação como essa, e não está sendo diferente agora, é prudência, cautela, para se conhecer exatamente todos os fatores que contribuíram para o acidente. O William Vac estava falando há pouco do mau tempo, e sempre um acidente como esse nunca tem apenas uma causa, são várias, é preciso montar todo esse quebra-cabeça. Portanto, a posição da aeronáutica nesse momento agora é cautela
para aguardar todas as informações para que se possa entender exatamente o que provocou esse acidente. A aeronáutica não avança nesse momento em nenhuma explicação sobre o acidente. É preciso esperar um pouco mais, Evaristo, Sandra. Ok, muito obrigado por enquanto pelas suas informações, Cristina. Nós estamos ao vivo aqui, inclusive você que está nos acompanhando, não está acompanhando o Globo Esporte, porque nós estamos com a cobertura desse acidente que aconteceu em Santos hoje de manhã, acidente com um avião Cessna que estava a bordo o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. A gente vai ao local do acidente agora, ali no bairro do Boqueirão, uma região residencial. A gente vai conversar com a Nina Barbosa, que está ao vivo com a gente. Nina, quais são as novas informações que você tem para a gente? O que você acabou de apurar aí, por favor? Oi, Evaristo. 5 vítimas que foram socorridas ainda estão na Santa Casa. 5 daquelas 7 vítimas que a gente já havia informado. A Santa Casa não disse qual o estado de saúde delas. A gente continua aqui. A Polícia Militar ainda não liberou o acesso da imprensa mais próximo, só que a gente consegue acompanhar toda a movimentação das equipes. O trânsito atrapalha um pouquinho nesse momento, é por isso que eles também estão tendo essa cautela para as equipes de poderem trabalhar aqui com tranquilidade, os bombeiros nessa situação difícil, né? A gente viu o depoimento da moradora, da Fabiane, de tudo que eles passaram por aqui. As pessoas ainda estão muito assustadas e querendo saber informações detalhadas. Então tem gente que vem aqui para perto, só que a polícia, o pessoal da engenharia, da CET aqui de Santos pede para que os motoristas não se aproximem, para poder ter um trabalho e eles poderem avançar aí nesse trabalho das equipes. Evaristo. E na imagem que a gente está vendo agora, a imagem é impressionante de onde o avião caiu. A gente não consegue nem ver destroços desse avião, apenas escombros, casas destruídas. A gente lembra que esse avião caiu numa residência, uma área residencial, próxima a uma academia, atingiu um pedaço de um prédio também antes de cair e explodiu quando ele caiu. 7 pessoas estavam a bordo, 5 passageiros, entre eles Eduardo Campos, candidato à presidência da República, e 2 pilotos. Como o William Vac disse agora há pouco, esse avião Cessna é pilotado por 2 pessoas. Ô Nina, as pessoas que moram aí nessa região, principalmente onde aconteceu o acidente, elas já saíram do local, ou seja, o local foi isolado, elas não podem mais estar presentes, mas e quem tem que chegar às suas casas, também estão na área isolada? Olha, Evaristo, muita gente já tinha saído para trabalhar, né? E voltou para cá assustada. A área ela foi isolada assim, um pessoal que mora próximo ao local do acidente teve que deixar suas casas. Elas ainda não sabem que horas elas vão poder voltar, mas o local está isolado aqui, Evaristo. Ok, a gente tem a informação também que o candidato do PSDB, Aécio Neves, que está no Rio Grande do Norte, acaba de informar que cancelou toda a sua agenda, seus compromissos políticos de hoje, está saindo do Rio Grande do Norte, virá para São Paulo para descer até Santos, onde aconteceu esse acidente. Portanto, só confirmando, o candidato também à presidência da República, Aécio Neves, que está no Rio Grande do Norte, está indo também lá para Santos, aonde aconteceu esse acidente. Evaristo, vamos relembrar agora 1h22, horário em que o Jornal Hoje estaria entrando no ar. O Jornal Hoje está no ar já há um bom tempo, porque nós recebemos a informação primeiro que havia um acidente. No início seria com um helicóptero na Baixada Santista, no estado de São Paulo. Aos poucos essas informações foram chegando de outra maneira. Se descobriu então que era um avião. E se soube, portanto, que era o avião que levava o candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos, do Rio de Janeiro, onde esteve ontem à noite. Ontem ele foi entrevistado na bancada do Jornal Nacional, foi entrevistado também pela Globo News e hoje ele se deslocava para o Guarujá e estava a bordo deste Cessna 560 XL, ele e mais 6 pessoas. Estavam com ele nomes já confirmados, o fotógrafo oficial da campanha, Alexandre Severo Silva, e também Carlos Augusto Percol, que é assessor de imprensa do candidato. 2 pilotos
e outras pessoas que ainda não estão confirmadas, mais 2 pessoas que ainda não estão confirmadas. Vamos, por favor, a Brasília com o Marcelo Cosme, que tem mais informações para a gente. Olá, eu falo com as informações da presidente Dilma Rousseff, que é candidata à reeleição pelo PT. A presidente não está aqui no Palácio Planalto, ela está no Palácio da Alvorada, onde mora, está reunida com assessores e mantendo contato aí com a Polícia Federal, que informou há pouco que vai encaminhar 6 peritos às 3 horas da tarde, aqui de Brasília. Eles saem diretamente para o local do acidente. A presidente Dilma Rousseff cancelou todos os compromissos de hoje, inclusive à noite ela daria uma entrevista ao vivo ao Jornal Nacional e depois uma entrevista à Globo News, mas esses compromissos foram cancelados. A presidente está reunida com assessores e a gente já tem informação de que ela vai fazer um pronunciamento. Ainda não tem o horário desse pronunciamento e ele vai ser feito no Palácio da Alvorada. Então a presidente Dilma Rousseff vai se manifestar sobre a morte de Eduardo Campos e ela está recebendo as informações sobre este acidente através da Polícia Federal. Evaristo, Sandra. Muito obrigada, Marcelo. Você nos trouxe as informações da presidente Dilma Rousseff. Nós temos também informação do candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves. Ele está no Rio Grande do Norte, suspendeu a agenda, está a caminho de São Paulo também para acompanhar esse momento. E a candidata a vice na chapa do PSB, com o Eduardo Campos, Marina Silva, está na casa dela. Ela ontem... A casa dela fica no bairro de Moema. Ontem ela estava no Rio de Janeiro, pegou um voo comercial, chegou hoje de manhã a São Paulo e deveria gravar programas eleitorais com o Eduardo Campos hoje à tarde. A assessora da Marina Silva disse que ela está muito abalada, não vai falar sobre o acidente nesse momento. A senadora pretende ir para Santos, assim como fez o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está descendo para Santos, também no litoral de São Paulo. O PSB deve soltar uma nota nas próximas horas sobre esse acidente. Pois é, a cúpula do governo de Pernambuco já foi informada, claro, de tudo, mas ainda não se pronunciou sobre o acidente. Nós continuamos acompanhando. Vamos ver agora, portanto, imagens que mostram a base aérea de Santos. Olha a distância. Ali deveria pousar o Cessna 560 XL, mas ele caiu nesta rua Vaía de Abreu, rua que fica no bairro Boqueirão. Ele caiu sobre uma casa bem ao lado de uma academia de ginástica, também atingiu um prédio. E nós temos Roberto Burnier, está em Santos ao vivo. Burnier, quais são suas informações? Você acaba de chegar a Santos, o que você encontrou? Pois é, Sandra, eu acabei de chegar em Santos, são 1h26, continua chovendo aqui em Santos. Segundo a aeronáutica, era assim que estava o tempo no momento em que o avião que trazia Eduardo Campos aqui para a Baixada Santista chegou. As informações que eu obtive de diversas fontes do partido de Eduardo Campos, inclusive o presidente estadual do PSB que estava esperando o avião dele, disse que viu o avião sobrevoando o aeroporto onde ele deveria pousar, mas ele não conseguiu pousar por causa do mau tempo e arremeteu. Não se sabe exatamente, foi a partir daí que a aeronáutica perdeu o contato com ele. Não se sabe exatamente o que é que houve com o avião. Chegou-se a aventar a hipótese do avião ter, na arremetida, batido num helicóptero. Mas isso ainda não está confirmado, há muitas informações desencontradas. O fato é que ele tentou pousar, não conseguiu e arremeteu em seguida. Nós estamos aqui nessa esquina do bairro do Boqueirão. Você está vendo lá as luzes do pessoal do bombeiro, das ambulâncias. O avião caiu lá na frente à direita. A gente não consegue chegar muito perto, até porque há um isolamento aqui em função, claro, das buscas que estão sendo feitas neste momento. Os bombeiros estão lá trabalhando. Eu vi agora há pouco algumas imagens que foram feitas por pessoas que estavam aqui no momento do acidente. Bom, as imagens são terríveis, como de qualquer tragédia, como de qualquer queda de aeronave. Destruiu toda a parte de trás de uma série de casas. São casas de fundo aqui nessa região. E, por enquanto, as informações que a gente tem é de que, infelizmente, essa notícia trágica de que o candidato do PSB, Eduardo Campos, estava dentro do avião, estaria junto com a mulher e um filho,
e confirmada a morte dele. Quem? A mulher, acaba de receber informação de que a mulher não estava junto, mas sim, Eduardo Campos estava, tinham 6 pessoas. Ele e mais 6 pessoas, isso. Ele e mais 6 pessoas, vocês me perdoem, as informações estão chegando aqui aos poucos. Vocês podem ter até informações mais apuradas aí, Sandra, aí na redação. O fato é que eles estão trabalhando ainda na área dos escombros. A gente vai chegar lá perto daqui a pouco, mas aqui na nossa posição ao vivo a gente não consegue mostrar a área do acidente. Sandra. Bom, Burnier, o que a gente consegue ver aqui pelas imagens, que algumas pessoas foram socorridas, levadas para a Santa Casa, 7 pessoas confirmadas mortas, ou seja, 5 pessoas que estavam a bordo desse avião, mais os 2 tripulantes. A gente vê muitos escombros. O que o Corpo de Bombeiros está fazendo agora? Tentando apagar essa fumaça que a gente ainda vê ou está procurando pessoas que possam estar aí debaixo desses escombros? As duas coisas, Evaristo, porque eles têm que fazer, primeiro, evidentemente que o principal objetivo dos bombeiros é procurar possíveis sobreviventes, parece que não há mesmo, você já confirmou aí. Eles estão fazendo uma contenção porque há risco de desabamento de parte dessa área onde o avião caiu. Então, para isso, eles estão, claro, tentando conter ainda alguns focos, pequenos focos de incêndio. A imagem que eu vi agora há pouco é uma imagem ainda de bastante fogo, mas nesse momento, a informação que eu tive agora é que o fogo está controlado, mas eles estão preocupados com possíveis áreas que possam desabar ali, já que afetou uma parte grande do fundo de algumas casas aqui desse bairro, Evaristo. Ou seja, as pessoas tiveram que desocupar as suas casas por causa do risco, inclusive, de desabamentos, de novos desabamentos, por causa dessa batida desse avião nessas casas, né? Evaristo e Burnier, o PPS, né, que faz parte da coligação com o PSB para a presidência, se manifestou, né, o líder do PPS na Câmara, o deputado Rubens Bueno, classificou hoje, portanto, né, esse acidente de trágico, de muito triste, né? E a Polícia Federal vai enviar nessa quarta-feira peritos, 6 peritos a São Paulo para auxiliar na identificação dos corpos no acidente. Você já está sabendo dessa investigação que já começa neste momento pela Polícia Federal? Burnier, a Polícia Federal, portanto, diz que vai enviar 6 peritos para fazer a identificação dos corpos e vai, portanto, chefiar essa parte da investigação. Você já tem alguma informação da Polícia Federal? Olha, Sandra, não, mas eu posso te dizer o seguinte, por experiência de outras tragédias com aeronaves, isso só vai acontecer depois que o Corpo de Bombeiros liberar a área para a perícia. Quem controla toda essa área neste momento é o pessoal do Corpo de Bombeiros. Só quando eles disserem que há segurança, inclusive para os peritos, que os peritos possam trabalhar na área, recolher todo o material que sobrou do avião para fazer a investigação, isso só será feito depois que os bombeiros saírem da área e disserem que a área tem condições de segurança para ser avaliada, para ser vistoriada. Esse é um trabalho que demora, porque há que se saber se há condições das famílias vizinhas ficarem ali. Muita gente certamente já foi retirada de suas casas. Tem que fazer toda uma varredura para ver se não há nenhum foco possível de incêndio, porque o avião ele é movido a querosene, que é um combustível altamente inflamável e que fica queimando por muitas horas. O avião tem muito material plástico, muita borracha e isso fica queimando durante muito tempo. Então, é possível que esse trabalho demore um pouquinho. Eles realmente já estão vindo para cá, como você disse, os 6, e o governador está chegando neste momento. Olha aqui, ó, esse carro está trazendo o governador de São Paulo, está chegando nesse momento aqui à área do acidente para ver de perto o trabalho que está sendo feito de buscas e ainda de remoção dos escombros. Eu não sei se o governador vai descer ali. Deixa eu pedir aqui, vou pedir aqui para o nosso produtor, ver se consegue chamar o governador aqui, para ele ver se ele dá uma palavra com a gente. Ele está indo lá no fundo. É uma preocupação generalizada. Veja aí, o carro do governador está chegando já próximo da área.
preocupação é enorme, é profundamente lamentável que tudo isso tenha acontecido, qualquer acidente é lamentável e ainda mais com uma pessoa, um candidato à presidência da República, que ontem à noite tinha acabado de dar uma entrevista para o Jornal Nacional, né, e tinha um compromisso hoje em Santos, saiu do Rio de Janeiro, veio para cá, mas o mau tempo acabou provocando a queda desse avião. Sandra. Pois é, Burnier, nós mostramos, você viu agora o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, chegando aí a Santos. Assim que você tiver um pouco mais de informação sobre a presença do governador por aí, por favor, nos chame. É claro que esse é um momento difícil para todos envolvidos nas campanhas à presidência da República e com a morte do candidato Eduardo Campos, o PSB agora vai ter que fazer uma nova convenção para decidir se a candidata vice Marina Silva vai ser a candidata à presidência ou se o partido escolhe um novo nome. A lei prevê que a substituição em caso de falecimento pode ser feita até um dia antes da eleição, mas eu lembro que a candidata à vice-presidência, Marina Silva, está na casa dela, ela já se manifestou, disse que está muito abalada, que não vai falar sobre o acidente nesse momento. Ela pretende também, a senadora pretende também ir para Santos para acompanhar tudo. Ela está na casa dela aqui em São Paulo, no bairro de Moema. Ela veio do Rio de Janeiro, num voo comercial hoje de manhã. E ela deveria gravar um programa com Eduardo Campos, hoje à tarde, um programa para o horário político que começa terça-feira da semana que vem. Dia 19, exatamente. Bom, vamos com novas informações. Vamos até Brasília conversar com a nossa repórter Cristina Serra, que está acompanhando tudo lá de Brasília. Cristina, que novas informações você tem para a gente? Evaristo, nós acabamos de receber a relação oficial com os nomes dos 7 ocupantes do avião. Os nomes são os seguintes: os 2 pilotos, Geraldo MP da Cunha, Marcos Martins, os 2 pilotos, Eduardo Campos, Pedro Valadares Neto, Carlos Augusto Leal Filho, Marcelo Lira e Alexandre Gomes e Silva. São esses os nomes dos 7 ocupantes do avião que caiu em Santos, confirmando, então, 5 passageiros e os 2 pilotos. Nós recebemos também a informação de que a mãe de Eduardo Campos, Ana Reis, que é ministra do Tribunal de Contas da União aqui em Brasília, estava participando de uma cerimônia aqui no TCU, participando da posse de um ministro. Quando recebeu as primeiras informações, ela se retirou por volta de meio-dia do tribunal e foi para a sua residência, e ela está lá neste momento. Outra informação, a presidente Dilma Rousseff cancelou todas as atividades do dia e vai se pronunciar ainda hoje numa entrevista coletiva sobre a morte de Eduardo Campos. Confirmando mais uma vez os nomes: Geraldo MP da Cunha, piloto, Marcos Martins, piloto, Eduardo Campos, Pedro Valadares Neto, Carlos Augusto Leal Filho, Marcelo Lira e Alexandre Gomes e Silva. Evaristo, Sandra. Ok, Cristina. Portanto, a mulher e o filho de Eduardo Campos não estavam a bordo. Essa foi uma informação que foi veiculada, foi divulgada logo no início, quando se soube do acidente. Mas eles teriam pegado, portanto, um voo de carreira e não esse jato executivo, o Cessna 560XL. Você que está assistindo ao Jornal Hoje, ligou agora. A gente está acompanhando desde cedo um acidente com um avião que caiu em Santos, no litoral de São Paulo. Esse avião que saiu do Rio de Janeiro e deveria pousar no Guarujá, só que por causa do mau tempo ele arremeteu na hora de pousar e caiu em Santos, num bairro residencial. A bordo desse avião estavam 7 pessoas, 5 passageiros, 2 tripulantes, entre eles o candidato Eduardo Campos, que morreu. A gente acabou de receber a confirmação que as 7 pessoas que estavam a bordo desse avião morreram. A gente vai ver agora uma entrevista dada, a última entrevista dada ontem pelo Eduardo Campos ao Jornal Nacional. O Jornal Nacional está fazendo um ciclo de debates com os candidatos à presidência da República e ontem foi a vez do Eduardo Campos falar ao vivo para os nossos colegas William Bonner e Patrícia Poeta. A gente vai ver alguns trechos dessa entrevista sobre os planos de governo caso fosse eleito Eduardo Campos. Eu quero representar a sua indignação, o seu sonho, o seu desejo de ter um Brasil melhor. Não vamos desistir do Brasil. É aqui onde nós vamos criar nossos filhos, é aqui onde nós temos que criar uma sociedade mais justa. Para isso, é preciso ter a coragem de mudar, de fazer diferente, de reunir uma agenda. E é essa agenda que nos reúne.
a agenda da escola em tempo integral para todos os brasileiros, a agenda do passe livre, a agenda de mais recursos para a saúde, a agenda do enfrentamento do crack, da violência. Nós vamos falar agora por telefone com o senador Cristóvão Buarque, que está acompanhando as notícias. Senador, boa tarde para o senhor. O senhor está sabendo, claro, né, deste momento difícil para a política brasileira. O que o senhor tem a nos dizer? A gente está com um problema de comunicação, não estamos ouvindo muito bem, a ligação está ruim, estamos com uma interferência. Vamos tentar refazer essa ligação para a gente conversar com o Cristóvão Buarque, ao vivo, por telefone. Vamos voltar a falar com o nosso colega que está lá em Santos, no local do acidente, José Roberto Bunier, que chegou agora há pouco também ao local do acidente. O que mais você apurou aí para a gente, Bunier? Ô Evaristo, eu estou aqui com o Roger Torres, que é colega nosso do Sport TV. Ele mora aqui em Santos e mora exatamente atrás da área onde aconteceu o acidente. Você estava onde? Parece que a sua mulher viu. O que é que vocês viram? Foi às 5 para as 10 da manhã, eu estava na cozinha lendo o jornal, minha mulher estava no banheiro e aí a gente começou a ouvir uma aproximação de barulho de motor de avião muito forte. E naqueles 2 segundos você fala, pô, vai bater, não vai bater e tal. E aí aquilo sumiu, houve um impacto, a gente sentiu um tremor no chão e eu subi para a parte de cima do meu apartamento para ver de onde era a fumaça. Minha filha, ela estuda aqui perto, minha sogra mora aqui perto, minha cunhada, a gente não sabia o que tinha acontecido. E eu consegui constatar que era do outro lado da rua que havia caído um avião. A princípio um helicóptero, eu falei, não é avião, é barulho de turbina. E aí é como se fosse uma bomba, caiu o avião e tudo que está em volta num raio de 50 metros acabou se despedaçando. E o que a sua mulher viu? Minha mulher viu pela janela do banheiro passar uma bola de fogo. Não sei o tamanho, não sei quantificar isso, mas me parece que o avião já vinha em chamas, porque essa bola foi anterior ao impacto. Você falou que essa bola de fogo passou entre 2 prédios? Passou entre 2 prédios. Eu moro num prédio, vizinho de outro prédio, deve ter um vão de uns 10, 12 metros entre eles, e a janela do meu banheiro dá para o prédio ao lado. Então, muito provavelmente o piloto tinha ali ainda algum comando que ele conseguiu desviar as asas e passar no vão dos 2 prédios antes da fatalidade. Senão ele teria batido nos 2 prédios? Ele teria batido nos 2, ou num dos 2 prédios. Num ângulo um pouquinho mais fechado, ele teria batido num dos 2 prédios. O que me surpreende e eu estou aqui um pouco por sorte nesse momento. Você chegou aí no local, desceu para ir no local? Eu desci para olhar naquele tumulto de muita gente atrapalhando o resgate, fumaça, ainda risco de explosão. Então eu dei uma olhada, vi que estava todo mundo bem, que não havia vítimas, gente sendo carregada, exceto um ou outro ferido por corte, mas coisas superficiais. Depois eu acabei indo embora porque eu ia tumultuar o trabalho da polícia e do resgate. Obrigado, Roger. Pois é, esse é o depoimento do Roger Torres, nosso colega. Veja, essa é uma informação realmente muito relevante. Tudo indica que pela imagem que a mulher dele viu, é provável que o piloto tenha conseguido ainda evitar bater em 2 prédios antes de cair. O governador Geraldo Alckmin está aqui, o secretário de Segurança Estadual, Fernando Grella, está aqui também, conversando já com peritos que já estão na área. Os peritos provavelmente ainda não estão podendo trabalhar na área porque essa área ainda está sob controle do Corpo de Bombeiros. A informação de que os peritos da Polícia Federal estão vindo foi confirmada, realmente. Já há gente da Polícia Federal aqui. Neste momento, eles estão fazendo toda uma varredura na área para ver se consegue já identificar alguma possível causa desse acidente. Sandra e Evaristo. Bonito, estávamos acompanhando a entrevista que você estava fazendo com um morador, colega nosso, coincidentemente aqui da TV, que mora aí no local. As informações, conforme vai passando o tempo, elas vão chegando, né? Quando a gente chegou aqui de manhã, a gente tinha a informação de que um helicóptero havia caído. Nós ligamos nessa rua para conversar com as pessoas que moram nessa rua e elas confirmavam que era um helicóptero. Agora a gente acabou de receber a informação de um morador ali que o avião já vinha em chamas antes de cair, porque alguns moradores disseram para a gente que depois de bater nas residências, porque caiu num bairro residencial, depois que ele explodiu. Como a gente sabe, as apurações vão começar também. A gente já sabe 6 pessoas estão descendo lá para acompanhar. Nós acompanhamos, Evaristo. Esta é a foto do avião. Olha o prefixo ali. Prefixo PRAFA. Prefixo PRAFA. É um Cessna 560 XL.
É um avião, como disse o nosso colega William Vac, bastante seguro, um avião que tinha condições de voar no mau tempo, portanto, o mau tempo não seria a única causa, pode ser uma das causas desse acidente, mas não seria a única. A aeronave decolou do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto de Guarujá, e quando ele se preparava para o pouso, o avião arremeteu. Acredita-se que tenha sido por conta do mau tempo e por volta das 10 da manhã, portanto, há quase 4 horas, o comando da aeronáutica informou que havia esse acidente. O candidato à presidência da República estava indo para o Guarujá porque ele tinha uma palestra para dar lá. Não estava a bordo a vice Marina Silva, nem a mulher, nem o filho do candidato. Não, nós temos aqui o nome dos outros passageiros, né? Nomes que foram confirmados agora há pouco. O assessor direto dele, de Eduardo Campos, o assessor Pedro Valadares, o assessor de imprensa da campanha, Carlos Percol, o fotógrafo oficial da campanha, Alexandre Severo, e o cinegrafista Marcelo Lira, além dos 2 pilotos. Todos morreram nesse acidente. Amanhã, Eduardo Campos teria uma reunião com o senador Cristóvão Buarque, do PDT. PDT, partido que não apoia o PSB, mas Cristóvão Buarque, senador, que sim tem um grande apreço e acredita muito no trabalho de Eduardo Campos. Senador, o senhor me ouve? Ouço muito bem. Senador, quais são as suas palavras neste momento difícil para a política brasileira? Para mim, o Eduardo Campos representava o que o Brasil precisa hoje, que é uma alternância de poder. Mas mais que isso, uma alternância de modelo. Nós estamos há 20 anos no modelo que está se esgotando. A inflação voltou, o crescimento não vem, a transferência de renda não resolve a pobreza. E a política está um caos de uma reforma. Ele representava uma alternância a isso. E eu lamento muito que estejamos nessa perplexidade agora do que fazer. Amanhã ele estaria aqui em Brasília inaugurando o comitê Ariano Suassuna, que faleceu faz poucas semanas. Nesse comitê eu ia conversar com ele, queria discutir com ele como fazer o horário ficar integral que ele vem defendendo. A ideia de que ele pudesse assegurar que o governo federal adotaria as escolas das cidades que não têm condições de manter boas escolas. E, de repente, puxam o tapete do chão da gente. É mais uma peça que o mês de agosto prega no Brasil. Daqui a uma semana, vamos estar lembrando os 60 anos da morte de Getúlio. E agora perdemos o Eduardo. Senhor Cristóvão, o senhor é do Recife, o senhor é pernambucano. Como é que os pernambucanos vão ver essa notícia? Estão vendo essa notícia? Essa notícia vem provocando uma tragédia muito grande em Pernambuco, na família, mas no Brasil e no processo democrático eleitoral. Porque eu imagino a perplexidade que estão vivendo todos os candidatos nesse momento, todos, inclusive os 2 mais importantes da presidência. Cria uma perplexidade, o que fazer nesse momento, para onde ir, o que dizer, o que propor. Vamos ter que deixar passar pelo menos algumas horas ou dias para tentar imaginar como recuperar uma chama que estava crescendo de esperança para o futuro do Brasil. Ok. Senhor Cristóvão Buarque, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal Hoje. Uma boa tarde para o senhor, se é que a gente pode dizer assim, né? Pois é, e Eduardo Campos, né, ele deixou o governo de Pernambuco exatamente para se candidatar à presidência da República e ele deixou o governo com uma aprovação de 76%. Vamos, portanto, ao Recife com a repórter Mônica Silveira. Mônica, como que os conterrâneos de Eduardo Campos estão vendo, sentindo esse momento aí em Pernambuco? Olá, a mais absoluta perplexidade. Nós estávamos, inclusive, até pouco tempo atrás, no aeroporto, nós embarcaríamos para Aracaju, quando fomos surpreendidos por essa informação e a gente viu as pessoas coladas na televisão, impressionadas com o que estavam acontecendo, querendo mais e mais informações. Nós viemos até aqui o Palácio do Campo das Princesas, que foi justamente onde Eduardo Campos esteve durante mais de 7 anos. Ele se desincompatibilizou no primeiro semestre
semestre deste ano. As pessoas que você vê ali são jornalistas junto com o assessor de comunicação do Palácio do Campo das Princesas. A gente já sabe que haverá daqui a pouco uma entrevista coletiva com o governador João Lira Neto, que sucedeu Eduardo Campos. Ele vai dar outras informações para a gente tem informação também de que o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que é do PSB, muito ligado a Eduardo Campos, deve estar se dirigindo para cá daqui a pouco. A mulher de Eduardo Campos, Renata, com quem Eduardo Campos tinha 5 filhos, inclusive um bebezinho de meses chamado Miguel, em homenagem ao avô de Eduardo Campos, Miguel Arraes. Renata estaria em casa com a família. Eduardo Campos morre no mesmo dia do ano em que o avô dele, Miguel Arraes, morreu 9 anos atrás. Nós estamos aqui aguardando novas informações, várias pessoas chegando, tentando compreender o que é que vai acontecer, se o velório será aqui, quando o corpo deverá chegar, e a gente pode voltar com novas informações a respeito dessa notícia que abalou não somente Pernambuco, mas o Brasil inteiro, não é, gente? Uma pergunta, Mônica, o governador João Lira, ele já anunciou luto oficial de 3 dias, ele até agora não se pronunciou, não falou absolutamente nada até agora? Acho que ela não está nos ouvindo. A Mônica não nos ouviu. O que é que vai acontecer? Porque a informação que a gente tem é que o governador vai dar uma entrevista coletiva daqui a pouquinho. Deixa eu só pegar essa informação aqui, gente, só um segundinho. Oi, licença. Oi, Manuel. Já está confirmada a hora da coletiva? Ainda está se esperando as oficializações por parte da Infraero. Por parte da Infraero. Essa entrevista coletiva será aqui mesmo no Palácio do Campo das Princesas? Sim. Quem deve participar dessa coletiva? O governador, a princípio, o governador João Lira Neto. E o prefeito Geraldo Júlio. E o prefeito Geraldo Júlio. Tem alguma notícia a respeito de Renata Campos? Se ela permanece em casa, se ela deve vir até aqui, alguma coisa assim? Não tenho confirmação. Ouvi que ela estava em São Paulo, esperando. Já foi decretado um luto oficial? Não, porque ainda não está oficializado. Então aguardam-se as notícias da Infraero. Isso, as notícias por parte dos órgãos competentes. Ok, então nós vamos aguardar outras informações. Eu conversei agora com o Manuel, ele é assessor de comunicação aqui do Palácio do Campo das Princesas. Mônica Silveira, muito obrigado pelas suas informações. A gente está vendo a Mônica Silveira trabalhando ao vivo ali no Palácio das Princesas, sede do governo de Pernambuco, com as informações ao vivo para a gente. Tendo novas informações, você acompanhando essa coletiva, é só chamar a gente aqui ao vivo, nós estamos à sua disposição. Uma boa tarde para você, Mônica. Até já. A gente vai lembrar, portanto, que Eduardo Campos nasceu no dia 10 de agosto de 65. Agora, no domingo, ele completou 49 anos de vida. Ele era casado com Renata de Andrade Lima Campos. Deixou 5 filhos e, como disse a Mônica, um bebezinho que nasceu agora, em janeiro deste ano. Vamos conversar com o nosso colega Alan Severiano, lá em Nova York, que já tem a repercussão da morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, a repercussão no mundo. O que está se dizendo por aí, Alan? Boa tarde, Sandra Evaristo. A imprensa internacional foi cautelosa ao noticiar o acidente. A agência de notícias Reuters foi a primeira a dar a notícia de que Eduardo Campos estava no avião. A agência citou uma fonte no partido de Eduardo Campos, o PSB. Depois, a Reuters citou a morte do candidato, atribuindo a informação à Globo News. O site do New York Times reproduziu as informações da agência Reuters. Destacou que entre os passageiros estava o candidato à presidência Eduardo Campos, que ocupava o 3º lugar nas pesquisas de intenção de voto para as eleições deste ano. O jornal dá detalhes sobre o perfil de Campos, que ele tinha 49 anos, como vocês disseram agora, que era ex-governador de Pernambuco, e se apresentava como um esquerdista amigo dos empresários. O jornal The Wall Street Journal e a agência Bloomberg destacaram que a Bolsa de São Paulo e o real se desvalorizaram hoje de manhã como repercussão pelo acidente. Já a rede americana CNN e as agências Associated Press e France Press também destacaram o acidente. Na Argentina, o Clarín colocou a seguinte manchete na capa: caiu o avião em que viajava um candidato à presidência do Brasil. O La Nación também foi pelo mesmo caminho. O espanhol El País colocou a notícia em alerta e destacou a morte do candidato do PSB. Já a rede britânica BBC informou que chovia na hora do acidente e que o avião era usado frequentemente por Eduardo Campos. O avião, o Cessna Citation Excel, modelo 560 XL+, é produzido aqui nos Estados Unidos. Um jato executivo de porte médio com capacidade para até 9 passageiros. Sandra e Evaristo.
Ok, Alan, muito obrigada pelas suas informações. E também há outras manifestações aqui no Brasil. Alguns políticos, líderes, candidatos já falaram sobre a morte de Eduardo Campos. Paulo Scaff, candidato a governador de São Paulo pelo PMDB, disse que o Brasil perdeu um grande estadista e ele perdeu um amigo. Eduardo Jorge, candidato a presidente pelo Partido Verde, suspendeu a campanha e disse que a perda é muito triste para o país e que Eduardo Campos era uma liderança jovem e importante. Vamos lembrar também que o candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, estava no Rio Grande do Norte, cancelou a agenda, está vindo para São Paulo para ir para Santos. A presidente Dilma Rousseff decidiu também suspender as atividades da campanha por 3 dias ao ser informada da morte do ex-governador de Pernambuco. Ainda não há definição sobre a participação dela na entrevista ao Jornal Nacional, que essa entrevista seria feita hoje, pelo Jornal Nacional, que entrevistou ontem Eduardo Campos. Portanto, essas são as informações lá de Brasília. E nós vamos agora ao vivo até Brasília, nós vamos conversar com a repórter Flávia Alvarenga, que tem informações para a gente. Quais são suas informações, Flávia? Boa tarde para você. Boa tarde, Evaristo. As informações que a gente tem é que a candidata a vice-presidente Marina Silva esteve com Eduardo Campos hoje de manhã. Ela está em São Paulo, neste momento, em estado de choque e deve seguir daqui a pouco para Santos. O ministro-chefe da Casa Civil, Mercadante, também comunicou há pouco que vai a Santos junto com o vice-presidente Michel Temer. O vice-presidente fez um pronunciamento há pouco que disse que não há palavras para descrever a tragédia que se abateu sobre a política brasileira. Portanto, Michel Temer e a Aloysio Mercadante estão indo para Santos agora à tarde. Marina Silva também. Aqui no Diretório Nacional do Partido, estava apenas a coordenadora de imprensa de Eduardo Campos. Quando ela soube da notícia, ela ficou bastante abalada. Os outros funcionários também estão todos muito abalados. Todos os dirigentes do partido em São Paulo. Então, não se sabe como vai ser feita, se vai ter uma coletiva, se vai ser feita uma nota, que provavelmente deve sair por São Paulo. Já a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, informou por meio de nota, por meio de telefone, que estava tudo correto com essa aeronave. Sandra e Evaristo. Ok, muito obrigado pelas suas informações, Flávia, direto de Brasília, falando ao vivo com a gente. Então vamos agora a Santos. A gente vai conversar por telefone com o comandante do Corpo de Bombeiros, Roberto Lago. O senhor nos ouve? Alô? Nós estamos ouvindo o senhor. O senhor nos ouve? Alô? Comandante Roberto Lago. Pois não. Ok, comandante. O que está acontecendo neste momento em Santos? Qual é o trabalho do Corpo de Bombeiros? O que os senhores estão fazendo? Os trabalhos de extinção do incêndio que foi provocado pela queda da aeronave já foram findados, né? Agora nós estamos fazendo buscas por restos dos corpos dos ocupantes do avião. Senhor Roberto, o senhor sabe dizer para a gente exatamente quantas pessoas feridas, quantas pessoas mortas no total? A gente tem a informação aqui de que 7 pessoas morreram. Seriam as pessoas que estavam a bordo desse avião Cessna, ou seja, 5 passageiros e 2 tripulantes. O senhor tem uma informação diferente da minha? Essa informação que eu possuo a mesma informação que você, que nos foi passado aí pelo conhecimento de embarque dos passageiros. Há pessoas feridas, pessoas que estavam no chão ou pessoas que estavam dentro de suas casas, feridas, comandante? Foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências da cidade de Santos, 5 pessoas com ferimentos leves, todas elas já devem ter sido liberadas dos respectivos pronto-socorros. Então, a informação que a gente tem, que o senhor está me passando, 5 pessoas que estavam em terra ficaram feridas, foram levadas, ferimentos leves, foram levadas para a Santa Casa, algumas já foram liberadas. E outras 7 pessoas mortas, entre elas o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, que estava indo para o Guarujá. Então, 7 pessoas mortas, 5 pessoas feridas. Não há mais pessoas nos escombros, comandante? Como? Não há pessoas nos escombros, eu consigo ver as imagens, muito escombro, as casas destruídas. Há possibilidade de haver vítimas?
Nós vamos olhar agora, vamos começar a mexer nesses escombros para saber justamente se vai existir mais alguma vítima por baixo dele. As informações até o momento nos dão conta de que não existe, mas nós temos que ter 100% de certeza disso. Está chovendo aí na região desde cedo, o tempo está muito ruim. Isso ajuda o trabalho do senhor ou isso atrapalha? Atrapalha, né? Lógico. Não ajuda a apagar o fogo? A gente vê fumaça ainda? Não. O senhor tem a informação de quantas pessoas estavam nessa academia, comandante? Era por volta das 10 da manhã, um horário em que a academia normalmente está cheia? Sandra, você há de convir comigo o seguinte, né? Devido ao susto que as pessoas tomaram, elas abandonaram o local da forma mais breve que lhes foi possível. Então, as pessoas não conseguem, nesse momento de pânico, nos dar uma informação precisa. Nós estamos, nesse momento, conversando com o comandante dos Bombeiros de Santos, Roberto Lago. Comandante, eu queria que o senhor dissesse para a gente também como é que está a área. A área foi isolada para o trabalho de vocês? Quem mora próximo teve que deixar sua casa? Como é que está essa área de isolamento? Ela foi isolada desde o início. Eu já estou com a Força Aérea aqui. A incumbência de investigação é do CENIPA e o CENIPA já está com seus representantes aqui procedendo às investigações, bem como o Instituto de Polícia Científica do Estado de São Paulo e o Instituto Médico Legal também estão aqui. Recebeu a informação também, comandante, que esse avião teria desviado, mas teria batido em 1 ou 2 prédios. Informação passada por moradores aí da região. O senhor tem essa informação também? Não. Eu tenho muitas informações dos moradores que ficaram nervosos, muito assustados e com toda a razão do mundo, mas assim, é difícil da gente apurar isso, né? Minha equipe está focada no atendimento da emergência mesmo. Ok, comandante Roberto Lago, do Corpo de Bombeiros de Santos, conversando com a gente ao vivo. Eu vou liberá-lo, claro, para o senhor efetuar o seu trabalho da melhor forma possível. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal Hoje e que o senhor tenha um bom trabalho aí em Santos. Vamos voltar para Santos, então, agora ao vivo, conversar com o nosso colega José Roberto Bonier, que está ao lado de um bombeiro, de um salva-vidas. O que você tem para dizer para a gente? É isso, Bonier? Ô, Evaristo, eu estou do lado do Donizete Júnior, ele é um estivador do Porto de Santos, mora ao lado da área onde aconteceu o acidente. Imediatamente ele desceu, vestiu aqui um macacão, luvas e foi tentar socorrer. Vamos ver o que ele viu. O que você viu? A princípio estava na minha sala, quando houve uma grande explosão, um forte estrondo, inclusive minha janela quebrou. Descemos primeiramente para socorrer as pessoas. Foi uma cena lamentável, uma cena muito triste, em ver vários corpos espalhados. Inclusive, um dos corpos era realmente do candidato Eduardo Campos. Você viu? Eu cheguei a ver, cheguei a abrir o olho dele verde, azul. Eu não acreditei, fiquei estarrecido. Um candidato que eu sempre amei, sempre admirei. Várias pessoas caídas, pessoas desmaiadas, entendeu? Quantos corpos você viu? Eu, a princípio, eu contei 5 corpos. O que mais me chocou foi em ver o corpo do meu candidato, Eduardo Campos, que ele veio a morrer. Sem dúvida, é lamentável. Você chegou a socorrer pessoas que estavam feridas ou você só viu corpos? Eu cheguei a socorrer várias pessoas, até do meu prédio, pessoas que vinham se machucar no deslocamento do ar, pessoas com traumas, pessoas desmaiadas, até 2 crianças totalmente chamuscadas. Começamos a parar os carros, colocar para dentro do carro para levar lá para a Santa Casa. As crianças estavam vivas? As crianças estavam vivas, mas estavam queimadas, né? Porque uma forte cheiro de querosene, muito fogo, muito incêndio. É uma cena lamentável, que não desejo para ninguém. Você chegou a ver o avião antes dele cair, não? Não, escutei o barulho dele vindo. Ele veio em diagonal, já veio pegando fogo nas turbinas, né? Com certeza um avião de pequeno porte. Você viu ele pegando fogo? Eu vi ele vindo, pegando fogo da turbina, foi quando ele veio em diagonal e veio a colidir com o nosso prédio do lado. Ele estava virado? Não, ele estava vindo em diagonal, direto. Entendeu? Uma cena lamentável. Mas o que mais me deixou estarrecido foi ver vários corpos dilacerados, inclusive do meu amado candidato. Ok, obrigado, viu, Donizete? São depoimentos fortes, evidentemente, tragédia enorme. E um outro morador aqui vizinho, me disse agora há pouco que viu a mesma cena que a mulher do nosso colega disse agora há pouco, que viu uma bola de fogo passando por entre os prédios e depois caiu.
Sandra Evaristo. Ok, Burnier, e a gente também tem aqui informação da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santos, que informou que cinco pessoas que estavam no bairro lá, portanto, em solo, né, onde o avião caiu, ficaram feridas nesse acidente. Essas pessoas têm 9, 29 anos, 35, 39 e 70 anos. Nós continuamos acompanhando tudo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. São 2h07 pelo horário de Brasília. Nós estamos acompanhando essa cobertura sobre o acidente com um avião Cessna que levava 7 pessoas do Rio de Janeiro para Santos, para o Guarujá. Entre as pessoas estava o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, pelo PSB, e ele morreu junto com as outras 6 pessoas neste acidente de avião. Nós estamos, portanto, acompanhando e temos na linha um entrevistado. O governador do Espírito Santo vai conversar com a gente agora ao vivo, o Renato Casagrande, que é do mesmo partido do Eduardo Campos, PSB. O senhor está me ouvindo, governador? Estou ouvindo bem. Eu gostaria Boa tarde a todos vocês. Que o senhor desse as primeiras palavras para a gente sobre esse acidente que aconteceu com o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. O senhor conhecia? Como é que era a sua relação com ele? Uma relação muito próxima, pessoal, de amizade. Até porque eu sou secretário-geral do partido, e ele era o presidente. Eu fui deputado federal junto com ele, fui deputado estadual no mesmo período que ele foi, sempre militamos no partido juntos. Perdi e perdemos hoje um amigo, uma pessoa de uma relação pessoal muito forte. Perdemos um amigo, perdemos um excelente dirigente partidário e o Brasil perdeu, sem dúvida, uma liderança forte, em ascensão, e já estava dando a sua grande contribuição há alguns anos, mas especialmente nesse momento dava uma grande contribuição. Deus estava dando uma grande contribuição ao processo político brasileiro. A pena, uma perda irreparável que nós estamos tendo nesse momento. O senhor já recebeu alguma recomendação do partido, do PSB, como proceder, como será, como que o partido está se movimentando nesse momento? Não tem movimentação partidária, tem uma perplexidade, tem um choque, né, que dominou todos nós nesse dia. Assim, não tem nenhuma movimentação partidária, não tem ambiente para a gente ter movimentação partidária. O que tem hoje é um choque mesmo, uma perplexidade, e está se transformando uma tristeza profunda e, ao mesmo tempo, numa rede de orações e de proteção à sua família, à família do Eduardo Campos e aos seus amigos mais próximos. Governador, gostaria de agradecer. Nós estamos conversando com o governador do Espírito Santo, o senhor Renato Casagrande. Obrigado pela disponibilidade do senhor em falar com a gente aqui ao vivo no Jornal Hoje. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, um abraço. Obrigada, governador. E perplexidade também é o que demonstrou o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB. Ele lamentou demais, né, o falecimento de Eduardo Campos. Ele divulgou uma nota e disse que não há palavras para descrever a tragédia que hoje se abateu sobre a política brasileira. Vamos, portanto, a Brasília falar com Cristina Serra, que está acompanhando tudo. Cristina, quais são suas informações da capital federal? Sandra, a direção nacional do PT divulgou uma nota agora há pouco em que manifesta profundo pesar na morte de Eduardo Campos e informa que todas as atividades da campanha eleitoral estão suspensas pelos próximos 3 dias em sinal de luto. As atividades estão suspensas em nível nacional, estadual e municipal. Todas as atividades suspensas em sinal de luto. A direção nacional do PT também manifesta solidariedade a todos os parentes, amigos e correligionários de Eduardo Campos. Lembrando que Eduardo Campos tinha bastante proximidade com muitos integrantes do PT. Ele foi ministro da Ciência e Tecnologia no primeiro mandato do Lula, portanto, tinha uma relação muito próxima com integrantes do PT. O candidato a presidente do PV, Partido Verde, Eduardo Jorge, também divulgou uma nota em que manifesta o profundo pesar, dor com a perda de Eduardo Campos, uma liderança, segundo Eduardo Jorge, uma liderança jovem, muito jovem e muito importante para o país. Portanto, as manifestações de pesar desses 2 partidos. E também agora você vai ver aí na imagem, nós tivemos acesso ao documento oficial da Infraero com a relação dos 7 nomes, dos 7 ocupantes que estavam no avião.
Os nomes são Geraldo MP da Cunha, piloto, Marcos Martins, piloto, Eduardo Campos, Pedro Valadares Neto, Carlos Augusto Leal Filho, Marcelo Lira e Alexandre Gomes e Silva. Os 7 nomes, a relação oficial da Infraero dos 7 ocupantes do avião que caiu em Santos. Sandra, Evaristo. Ok, Cristina, muito obrigado pelas suas informações por enquanto. Portanto, ela falou a agenda do PV, que foi cancelada, a presidente Dilma, também candidata à presidência, que foi cancelada, Aécio Neves, que estava em compromisso no Rio Grande do Norte, também cancelou seus compromissos políticos, está vindo para São Paulo, vai descer até Santos, onde aconteceu esse acidente. E nós vamos conversar agora com a repórter Mônica Silveira, que está lá no Palácio das Princesas, sede do governo de Pernambuco, e tem informações para a gente. O governador João Lira ia dar uma entrevista. Você falou para a gente que ia ser a qualquer momento. Essa entrevista já aconteceu? Está acontecendo? Quais são suas informações, Mônica? Evaristo, a entrevista ainda não começou. Está marcada para acontecer a qualquer momento. Eles estão preparando a sala de entrevistas que fica aqui no primeiro andar do Palácio do Campo das Princesas, que é a sede do governo do estado de Pernambuco. Por enquanto, todas as pessoas aqui embaixo são jornalistas e algumas pessoas também da rua que pararam para querer saber alguma informação. São jornalistas que estão justamente aguardando a coletiva. Inclusive, muitos deles conheciam 3 das pessoas, além do governador Eduardo Campos, 3 das pessoas que também morreram nesse acidente. O Carlos Percol, jornalista, que é assessor de comunicação de Eduardo Campos já há muito tempo, o Alexandre Severo, fotógrafo, e o Marcelo Lira, o cinegrafista. O governador João Lira Neto informou agora há pouco que espera a chegada do corpo de Eduardo Campos para amanhã. Ainda não se sabe se o velório vai acontecer aqui no Palácio. Houve um velório aqui no dia 25 último, que foi de Ariano Suassuna, o escritor e dramaturgo, inclusive muito ligado à família de Eduardo Campos. O velório dele foi aqui, ele morreu no dia 24 de julho. A informação também é de que o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, também do PSB, ligado a Eduardo Campos, já estaria aqui. E a mãe do Eduardo Campos, a conselheira do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes, estaria se dirigindo ao Recife. Mais uma vez foi confirmada a informação de que Renata, a viúva agora de Eduardo Campos, está em casa com os 5 filhos no bairro de Dois Irmãos. É um bairro um pouco afastado aqui do centro do Recife, onde a família já mora há muito tempo. Por enquanto, essas são as informações e a gente está aguardando a qualquer momento novos detalhes com a entrevista coletiva ou mesmo informações que venham lá de dentro do Palácio do Campo das Princesas, onde a movimentação aumenta a cada instante, Evaristo e Sandra. Ô, Mônica, há pouco a gente estava aqui mostrando no jornal hoje a repercussão da morte do candidato Eduardo Campos nas redes sociais, a repercussão já mundial. Eu queria que você me dissesse, se é que você já tem, qual que é a repercussão aí em Pernambuco, dos pernambucanos, como é que eles estão se manifestando em relação à morte de Eduardo Campos? Uma absoluta perplexidade, não é? Porque Eduardo Campos sempre foi considerado aqui uma pessoa assim jovem, com um espírito muito arrojado, uma pessoa muito ousada, muito disposta. Foi assim que ele apareceu durante todo o tempo na vida pública, criou o perfil dele meio que independente do avô, o governador Miguel Arraes, e ele vinha com muito esforço se lançando aí candidato, já era, né? Já estava lançado candidato à presidência da República e também se esforçando muito na campanha aqui no estado de Pernambuco para a sucessão dele, e as pessoas tinham Eduardo Campos como uma pessoa com muita vida, com muita vitalidade, com muita disposição. Então, assim, absoluta perplexidade. Muita gente chegou aqui agora ao Palácio e disse: eu não estou acreditando no que está acontecendo, ainda mais nesse momento, e muitas pessoas assim muito tristes, até pela questão da família dele ter 5 filhos, crianças pequenas ainda em casa. Enfim, as pessoas estão ainda incrédulas com relação a tudo isso que está acontecendo, Evaristo. Ok, Mônica, mais uma vez obrigado, a gente continua te acompanhando aí, e você, precisando da gente, é só chamar aqui, a gente quer saber o que o governador João Lira vai dizer aí nessa coletiva. Essa incredulidade é geral, né? Pernambucanos, brasileiros, pelo mundo, como nós estamos acompanhando. Eduardo Campos, que deixa 5 filhos, o bebezinho que nasceu agora em janeiro de 2014, ele que fez 49 anos no último domingo, dia 10 de agosto. Nós vamos conversar agora por telefone com o professor James Waterhouse, que é professor da USP de São Carlos, é engenheiro de aeronáutica. Professor, boa tarde para o senhor.
O senhor está nos acompanhando e está vendo que esse acidente aconteceu com uma aeronave Cessna 560 XL. O senhor poderia falar para a gente sobre a segurança dessa aeronave? Boa tarde. A aeronave Cessna 560 é um pequeno jato, é um jato bastante popular no Brasil e no mundo, um avião bastante seguro, com excelentes índices de segurança e um avião muito adequado à operação a que se destinava, que era a viagem entre aeroportos menores, como o aeroporto de Guarujá, como Santos Dumont. Um avião com uma excelente taxa de segurança no Brasil e no mundo todo. E, eventualmente, o que tem acontecido pode ser uma falha humana, uma falha mecânica ou uma associação de uma falha humana com uma falha mecânica. Eu queria perguntar para o senhor, desculpe a minha ignorância, mas esse avião tem caixa preta? Sim, este avião tem todos os aviões acima de uma determinada capacidade de assentos e de peso são obrigados a serem equipados com o que a gente chama de gravador de dados e gravador de voz. Então, este avião tinha, sim, gravadores de dados. Professor James, a gente estava conversando com um colega nosso aqui do Jornal da Globo, o William Vac, que também entende de pilotar avião, e ele disse que essa é uma das aeronaves mais seguras. Chovia muito, o tempo estava nublado, uma previsão de chuva para a região, tinha frente fria se aproximando. Mesmo assim, o piloto tem a autonomia de dizer, eu vou pousar nesse local com chuva, com neva, do jeito que estiver. Esse avião faz esse pouso com segurança? Para você ter um pouso em condições de meteorologia diversa, você precisa ter dois elementos, né? Você precisa ter o elemento do avião com o piloto, que tem que estar equipado, e o piloto treinado. E o Cessna é um avião muito bem equipado, e os pilotos que, para estarem voando esse tipo de avião, também são muito equipados. E você tem que ter o equipamento do aeroporto também, todos os equipamentos de auxílio de radionavegação. E o aeroporto de Santos não dispõe de todos os equipamentos para um pouso por instrumento de precisão. O que também, dependendo da meteorologia, não é um problema. E agora, o piloto arremeteu. Se ele arremeteu, ele tinha um motivo, provavelmente meteorológico. Professor, nós ouvimos a descrição de pelo menos duas pessoas que estavam em solo no bairro do Boqueirão, em Santos, onde caiu esse avião, que o avião já veio caindo, pegando fogo. Isso pode significar que houve uma explosão em pleno ar? Isso pode significar que algum dos motores do avião tenha tido problema. Motores de aviões a jato, às vezes, têm um problema, principalmente em regimes de potência muito elevada, como uma decolagem arremetida. E, às vezes, não é raro acontecer de um motor estourar, explodir, pegar fogo, o que também não é um fato tão grave, porque você tem um segundo motor. É por isso que você sempre tem, nesse tipo de avião, dois motores. E os aviões são certificados para voar com um motor apenas. Então, o fato de um dos motores eventualmente ter explodido não significa que o avião obrigatoriamente vá cair ou que não tenha salvação. Não, todos os aviões bimotores são exaustivamente testados para conseguirem voar com um motor só. O senhor disse que o aeroporto de Santos talvez não tenha os equipamentos adequados para um avião voar nessas condições de mau tempo. O que eles podem saber do que pode ter acontecido com essa aeronave? O que o aeroporto de Santos pode ter de informação? O aeroporto não pode, além da comunicação via rádio, o aeroporto não vai dispor de muito mais informações. O aeroporto tem poucos equipamentos para aproximação por instrumento, o que, dependendo da meteorologia, não é um problema. Agora, se você tem um tempo muito feio e você não tem todos os equipamentos no aeroporto, o piloto deve alternar e ir para um aeroporto que tenha todos os equipamentos. E todos os voos, é obrigatório que você tenha o combustível para você ir até o aeroporto, mais o aeroporto de alternativa e mais um tempo de reserva, que é exatamente para cobrir esse tipo de caso. Se você chegar ao seu destino, as condições meteorológicas estiverem abaixo do mínimo que o aeroporto consegue comportar,
você alterna para um outro aeroporto que ou esteja aberto ou tenha condições de receber o voo. Ok. O professor James Waterhouse, ele é professor da USP de São Carlos, interior de São Paulo, professor da Engenharia Aeronáutica. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Obrigada, professor. E nós lembramos que, além de Eduardo Campos, estavam a bordo o assessor direto dele, Pedro Valadares, também estavam a bordo o fotógrafo oficial da campanha, Alexandre Severo, o cinegrafista Marcelo Lira e o assessor de imprensa da campanha, Carlos Percol, que nós vemos agora nesta fotografia com a mulher dele. Eles eram recém-casados e estavam, portanto, ele, Carlos Percol, estava acompanhando Eduardo Campos. Carlos Percol, que era assessor de imprensa da campanha. Além dos 5 passageiros, os 2 pilotos também morreram nesse acidente. Nós vamos voltar a falar ao vivo com o repórter José Roberto Bonier, que assim que a gente soube desse acidente, se deslocou para Santos, no interior, no litoral de São Paulo. Bonier, vejo que você está com mais uma pessoa, mais um entrevistado, uma moradora aí da região. Isso mesmo, Evaristo. Antes de conversar com a dona Roseli Fernandes, eu vou te mostrar aqui uma imagem, olha, que ela fez do prédio dela. Essa imagem aqui, o avião caiu bem aqui no meio, tá? Reparem que tem esses 2 prédios aqui. Ela foi mais uma pessoa que viu, talvez tenha sido a pessoa que viu melhor o acidente, porque o prédio dela tem essa visão, e ela viu o avião passando entre os prédios já com fogo. Sabe-se na turbina, mas já passou como se fosse uma bola de fogo, como outros nos disseram. Ou seja, o avião teve algum tipo de problema, ou bateu em alguma ave, ou simplesmente teve um problema, uma pane no motor, explodiu uma turbina, porque ele já veio com fogo e passou no meio desses prédios. Dona Roseli, a senhora estava aonde e viu o quê? Bom, eu estava tomando meu café. E a janela da cozinha é o oposto de onde aconteceu, só que tem uma janela. Eu olhei e vi aquele barulho estrondoso que vinha como turbina. Quando eu olhei para a janela, eu vi uma bola de fogo. E coloquei a mão no ouvido porque foi horrível o barulho. De repente, uma explosão. O prédio tremeu de forma que eu caí da cadeira, levantei e corri para a sala da sala. Na hora que eu tirei a foto, foi exatamente isso que eu vi. Eu vi, o avião passou no meio, porque não tinha outra posição, porque ele já estava de lado quando eu... Ele estava virado de lado. Ele estava pegando fogo quando ele, antes de bater no chão, ele estava. Porque, inclusive, uma coisa que é diferente, bateu no chão, houve um baque muito forte, estrondoso, uma bomba, mas o fogo já praticamente não existia tanto. Acabou pegando fogo depois por causa do combustível. Já estava pegando fogo em cima, isso eu tenho certeza. Inclusive, na hora, eu achei que fosse fim do mundo por causa desses meteoros, chuva de meteoro. Eu falei, Jesus, o meteoro. Bom, esse é o depoimento da dona Roseli, é mais um depoimento de uma testemunha ocular que viu o avião já pousando com uma bola de fogo. Ali atrás, dá licença um minutinho, lá atrás continuam os trabalhos dos bombeiros, já há peritos aqui da Polícia Civil e também da Prefeitura aqui e também da Aeronáutica. Já tive a informação de que os peritos da Aeronáutica já estão no local. O secretário estadual da Segurança, Fernando Grella, esteve aqui agora há pouco, ficou cerca aí de meia hora, 40 minutos reunido com os peritos e foi embora sem dar nenhuma declaração. Por enquanto aqui a gente observa a movimentação ainda do pessoal do Corpo de Bombeiros, eles continuam lá na área com os peritos e assim que a gente tiver nova informação, Evaristo e Sandra, a gente volta daqui. Ok, Bonier, obrigado por enquanto. A gente já falou aqui dos candidatos à presidência da República, Dilma Rousseff, que cancelou sua agenda por 3 dias. Já falamos também do candidato do PV, que fez o mesmo. Já falamos que o candidato à presidência do PSDB, Aécio Neves, também cancelou seus compromissos. E a gente tem aqui as informações. Aécio Neves diz que recebeu com imensa tristeza a notícia do acidente que vitimou o ex-governador e meu amigo Eduardo Campos.
Campos. Aí ele abre aspas e diz o seguinte: o Brasil perde um dos seus mais talentosos políticos que sempre lutou pelo idealismo, por aquilo que acreditava. A perda é irreparável e incompreensível. Nesse momento, minha família e eu nos unimos em oração à família de Eduardo, seus amigos e milhões de brasileiros que com certeza partilham a imensa perplexidade e pesar. Fecha aspas. Vamos ao Rio de Janeiro falar com o repórter Diego Aidar. Diego, você está no aeroporto Santos Dumont, de onde partiu este voo de Eduardo Campos. Quais são as informações daí? Exatamente, Sandra Evaristo. Esse avião saiu daqui às 9h21. Informação confirmada pela Infraero com destino ao aeroporto de Guarujá. O piloto do avião precisou arremeter, de acordo com informações da Infraero, por conta do mau tempo, então aconteceu o acidente. O serviço aqui no aeroporto Santos Dumont, o serviço terrestre de bordo, foi prestado pela empresa Líder Aviação. A empresa disse que prestou serviços que envolvem a sala VIP, embarque e desembarque de passageiros, bagagem e transporte terrestre dentro do aeroporto. Mas a empresa disse também que o avião, o Cessna 560XL, não pertence à frota da empresa, que pertence a uma outra empresa, mas não informou o nome. Sandra e Evaristo. Ok, Diego Aidar falando do aeroporto de Santos Dumont, aeroporto de onde partiu, então, o voo de Eduardo Campos rumo a Santos. Eduardo Campos estava saindo do Rio de Janeiro, onde ontem teve um compromisso, deu uma entrevista no Jornal Nacional. Hoje ele tinha uma palestra, um encontro também, um evento. No Guarujá, o avião saiu do Rio e tentou arremeter durante o pouso e caiu em Santos, num bairro residencial. A gente tem algumas informações aqui sobre Eduardo Campos, né? Ele morreu na mesma data que o avô dele, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, do dia 13 de maio. E agora a gente 13 tem a de agosto hoje. Exatamente, 13 de agosto, me perdoe. De 2014. Nós estamos ao telefone com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Governador, o senhor nos ouve? Estou ouvindo bem, Sandra Annenberg e Evaristo Costa. Governador, quais são as suas palavras neste momento de perplexidade na política brasileira? Bom, nós estamos diante de uma tragédia, né, que entristeceu e entristece todo o nosso país. E quero, em nome da população de São Paulo, em nome do povo de São Paulo, trazer os nossos sentimentos aos familiares de cada uma das pessoas que perderam a vida neste acidente e dizer que com o Eduardo Campos, o Brasil perde uma liderança jovem, promissora, que teria muito a contribuir para o país. E eu perco um amigo. Governador, o senhor foi uma das primeiras autoridades a chegarem ao local do acidente. A gente estava até, inclusive, aqui ao vivo acompanhando a chegada do senhor. O senhor estava num compromisso aqui em São Paulo, saiu correndo para Santos. Eu queria saber o que o senhor encontrou aí, o que o senhor pode dizer sobre esse local do acidente, o que o senhor viu? Olha, primeiro, Evaristo, dizer que todos os anos ocorre aqui na Baixada Santista o chamado Santos Export, que é um grande evento que trata da questão do Porto de Santos, que é o maior porto brasileiro, as questões envolvendo o governo federal, estadual, municipal, empreendedores, exportadores. Então, estive ontem à noite no Guarujá, na abertura do Santos Export. Aliás, também esteve o vice-presidente da República, Michel Temer. E lá, inclusive, nos falaram, olha, amanhã virá o Eduardo Campos para fazer aqui uma palestra, uma exposição, enfim, seus compromissos com a questão portuária do Brasil, especificamente o Porto de Santos. Então, ele era guardado para hoje aqui no Guarujá. E, infelizmente, tivemos essa tragédia, né, essa fatalidade desse acidente aéreo. Ok. Governador, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal Hoje ao vivo, por telefone. A gente está falando com o governador Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. A gente espera que isso se resolva o mais rapidamente possível. Nós vamos agora a Brasília, de novo falar com Cristina Serra. Cristina, quais são suas informações agora? Sandra, nós estamos aqui na Praça dos Três Poderes e já podemos
a imagem das bandeiras a meio mastro, aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal. A bandeira do Brasil e a do Mercosul já estão aqui a meio mastro, e bem mais lá ao fundo, do outro lado da Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto, também a bandeira do Brasil a meio mastro, em sinal de luto, porque a presidente Dilma Rousseff já decretou luto oficial de 3 dias em homenagem à memória de Eduardo Campos. O Palácio do Planalto acaba de divulgar também uma nota oficial assinada pela presidente Dilma Rousseff, e a presidente afirma o seguinte, abre aspas, o Brasil inteiro está de luto. Perdemos hoje um grande brasileiro, Eduardo Campos. Perdemos um grande companheiro. Neto de Miguel Arraes, exemplo de democrata para minha geração, Eduardo Campos foi uma grande liderança política. A presidente disse ainda que Eduardo Campos foi um pai e marido exemplar. Ela diz ainda, nesse momento de dor profunda, meus sentimentos estão com Renata, companheira de toda uma vida, e com seus amados filhos. Estou tristíssima. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas dessa tragédia. Decretei luto oficial de 3 dias em homenagem à memória de Eduardo Campos e determinei a suspensão da minha campanha por 3 dias. Assinado, presidente Dilma Rousseff, lembrando que os dois foram colegas de ministério durante o primeiro mandato do presidente Lula, Eduardo Campos como ministro de Ciência e Tecnologia e Dilma Rousseff como ministra de Minas e Energia. Uma outra informação sobre uma outra vítima desse acidente, Pedro Valadares Neto, morto no acidente, era sobrinho do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, correligionário de Eduardo Campos. Sandra, Evaristo. Ok, Cristina Serra, muito obrigada pelas suas informações. E nós acabamos de receber uma imagem, o avião que caiu, esse avião pousou em Arapiraca, Alagoas, na semana passada. Nós vemos essas imagens quando Eduardo Campos foi cumprir a agenda de campanha no dia 8 de agosto. E aí, olha, exatamente é o avião em que ele viajava, o Cessna 560 XL, prefixo PRAFA, e vemos aí, portanto, o candidato Eduardo Campos descendo do avião, cumprimentando os colegas ali de partido, chegando ao aeroporto de Alagoas no dia 8 de agosto. Essas imagens nos chegaram agora. Ele viajava no mesmo avião, esse avião Cessna que caiu em Santos. Vamos voltar a Pernambuco agora a conversar com Mônica Silveira. Mônica. Olha, e curiosamente, Sandra e Evaristo, nós estávamos fazendo a cobertura da agenda do ex-governador e candidato Eduardo Campos, justamente nesse dia em que ele foi a Arapiraca, em Alagoas. Nós estávamos esperando por eles no aeroporto de Garanhuns, que é uma cidade do agreste de Pernambuco. E Carlos Percol, assessor de comunicação, me disse que eles não viriam mais para Garanhuns nesse avião, justamente o avião acidentado, porque naquele momento não havia teto. E eles fizeram essa viagem de carro. E hoje acontece o que aconteceu. Bom, nós estamos aqui no hall de entrada do Palácio do Campo das Princesas. A movimentação agora aqui no hall é em torno de uma entrevista coletiva que deve acontecer a qualquer momento. Já estão todos preparados. Foi colocado um púlpito aqui. Todos os jornalistas aguardam as informações, as declarações que serão dadas pelo governador de Pernambuco, João Lira Neto, e também pelo prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que, de acordo com as informações que nós recebemos, já se encontra aqui no Palácio. Então a gente vai ficar ligado aqui, qualquer informação a gente volta a chamar vocês para saber exatamente quais são as declarações que vão ser dadas, a questão se haverá um luto oficial a partir de agora, provavelmente sim, lógico, se o velório será aqui, o enterro, enfim, todos os outros detalhes, até porque certamente o governador João Lira Neto está em contato direto com a família de Eduardo Campos. Vários deputados, políticos, parentes já chegaram até aqui e a gente segue aguardando essa entrevista que pode começar a qualquer instante. Agora a gente volta ao estúdio com vocês. Ok, muito obrigado, muito obrigada. Mônica. Já foi declarado luto oficial pela presidente Dilma de 3 dias. Nós estamos acompanhando e vamos conversar agora por telefone com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O senhor me ouve? Ouço bem, obrigado. Presidente, o que o senhor teria a dizer neste momento em que o Brasil está chocado com a morte de um líder político que era Eduardo Campos? Bom, minhas primeiras palavras são com a família, a esposa dele, os filhos, os parentes.
Eu conheci o Eduardo, fui amigo do avô dele, fui amigo da Violeta, tia-avó dele. E, enfim, temos uma certa proximidade. Eu sempre respeitei o Eduardo. Eu acho que nessas horas a gente tem que se lembrar dos familiares. E do Eduardo, dos que o acompanhavam, dos pilotos que conduziam o avião, porque é um choque para todos os familiares. E quanto ao Eduardo em si, foi um choque para a República, uma perda grande, porque era um líder jovem, um homem que abria esperanças para o Brasil, ganhasse ou não ganhasse as eleições, sabe Deus o que aconteceria, certamente ele teria uma presença marcante no futuro do Brasil. E o Brasil precisa de líderes com visão, com capacidade de compreender a situação e de não guardar ódio, rancores, animosidades. Eduardo era assim. Presidente, o senhor chegou a trabalhar com Eduardo Campos, o senhor chegou a conviver com ele. O senhor poderia descrevê-lo um pouco para a gente? Não, eu nunca trabalhei com o Eduardo. O Eduardo era secretário de Finanças do Miguel Arraes. Eu era bastante amigo desde o tempo do exílio e mesmo antes do Miguel Arraes. E tínhamos uma relação muito boa. O Eduardo foi secretário de Finanças. Agora, antes de ele se lançar candidato a presidente da República, eu tive um jantar com ele aqui em São Paulo, onde nós conversamos. E ele me disse que ia ser candidato, ele sabia ele sabe, obviamente, que eu sou de outro partido, não obstante, nós tivemos uma longa conversa na qual ele disse a ele o que disse de público. E o importante era renovar a política brasileira e que era importante que se mantivesse as forças renovadoras, no caso o Aécio do PSDB e ele no Partido Socialista, que tivesse predisposição para entender que um caminho em comum seria bom para o Brasil. Eduardo manteve essa conduta, ele foi o tempo todo um candidato que respeitava os outros candidatos e que pensava muito mais no Brasil, nos problemas do país, do que simplesmente na pequena política. De modo, é um homem que eu sempre respeitei. Presidente, o que o senhor acredita que vai acontecer agora, neste momento em que o Brasil vive uma eleição presidencial com essa perda? O que nos espera? Bom, vamos esperar primeiro que os partidos coligados indiquem alguém que vai suceder Eduardo. A sucessão é sempre algo que é difícil de prever, quais são as consequências eleitorais e políticas, né? Embora haja certa possibilidade, se não que probabilidade de que seja Marina Silva, é difícil saber primeiro se será mesmo, acredito que sim. Segundo, como é que ela vai se sensibilizar, que parte do eleitorado. Uma parte muito reativa a ela e outra que é sensível. Se for a Marina, eu acho que será possível manter o mesmo estilo de oposição respeitosa um do outro. Né? É claro que as posições políticas do PSDB e do Aécio não coincidem com a Marina Silva em alguns aspectos, mas tem umas áreas onde há overlapping, onde há sobreposição de posições. E os dois setores se opõem ao que está acontecendo atualmente no Brasil. Ok. A gente conversou com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Obrigado ao senhor pela disponibilidade com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Bom, estamos falando desse acidente que o avião saiu do Rio de Janeiro com destino a Santos, no litoral de São Paulo. A gente tem imagens da reconstituição desse acidente, é uma arte. Esse avião saiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, exato. Deveria pousar no Guarujá, mas na hora do pouso, por causa do tempo nublado, muita chuva, o avião arremeteu e caiu num bairro residencial em Santos. Vamos dar uma olhadinha, portanto, nessa ilustração. Nós temos essa ilustração para mostrar onde caiu. Não, ok, nós não temos essa ilustração nesse momento. Vamos lembrar um pouquinho sobre a história de Eduardo Campos. Eduardo Campos que morreu nesta mesma data, essa triste coincidência, na mesma data em que morreu o avô dele, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, também num 13 de agosto. Eduardo Henrique Ascioli Campos nasceu no Recife no dia 10 de agosto de 65.
Ele era casado com a Renata, tinha 5 filhos, um bebezinho, Miguel, nome dado em homenagem ao avô Miguel Arraes. Nós vemos nessa imagem ele segurando o bebê recém-nascido, que nasceu em janeiro agora de 2014. Eduardo Campos se formou em economia pela Universidade Federal de Pernambuco aos 21 anos, assumiu o primeiro cargo público em 87 como chefe de gabinete do então governador Miguel Arraes, que era o seu avô, e ele fez 49 anos agora no domingo. Vamos voltar a Santos com José Roberto Burnier, que tem mais informações para a gente. Burnier. Pois é, Sandra, aqui no bairro do Boqueirão, todo o perímetro continua cercado pelo bombeiro, pela Defesa Civil. Lá na área do acidente estão já os peritos da Polícia Civil e da Aeronáutica, e já são vários os moradores que vieram até nós aqui nos narrar que viram a mesma coisa, uma bola de fogo passando entre os 2 prédios e caindo. O avião teve certamente um problema mecânico, motor, não sei, mas ele veio já pegando fogo antes de cair. E várias pessoas, já não são nem uma nem duas, já são várias, disseram que ele veio já virado, ou seja, o piloto talvez tenha conseguido passar, ele conseguiu. Ele tenha tentado mesmo passar entre os prédios, mas já estava pegando fogo, viu, Sandra? Ok, Burnier, muito obrigada pelas suas informações. Bom, nós estamos encerrando aqui a nossa cobertura especial do Jornal Hoje. Nós informamos que as entrevistas com os candidatos à presidência, Dilma Rousseff e Pastor Everaldo, serão feitas na semana que vem. Elas foram canceladas nessa semana e serão feitas, portanto, na semana que vem. E também por causa dessa edição especial do Jornal Hoje, começou bem mais cedo, o video show não foi apresentado para vocês. O que vai passar a partir do Jornal Hoje é a sessão da tarde. O Jornal Nacional começa hoje às 8h20, horário de Brasília, e você acompanha mais sobre essa cobertura do acidente que matou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Nós vamos fazer essa cobertura durante toda a tarde. Você acompanha com novas informações que forem surgindo. E as entrevistas que foram canceladas nesta semana foram remarcadas para a semana que vem no Jornal Nacional, em acordo com a assessoria dos candidatos. Nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações e a cobertura completa desse acidente no Jornal Nacional. A todos uma boa tarde e até amanhã. Amanhã a gente se vê.